Oi, oi, tudo bom? Espero que sim. Aqui é Camila falando e hoje eu vou fazer uma resenha do livro Inovação em Saúde: Como Reduzir Custos e Melhorar Resultados Usando uma Nova Ciência, do Clemente Nóbrega. Eu tenho um problema com resenha. Assim, toda vez que eu vou ler um livro, eu vejo várias resenhas, eu leio e vejo vídeos de resenhas antes de ler o livro. E às vezes eu desisto da leitura. Eu acho que eu já entendi tudo pelas resenhas, ou quando a resenha é ruim, ou parece, me passa a impressão que o livro não é aquilo que eu esperava, eu não compro o livro. Então eu desisto do livro. E de forma alguma eu quero te desestimular a ler o livro. Na verdade, eu quero muito que você leia esse livro, muito mesmo, independente de quem seja você, se você é da área da saúde ou não. Esse canal é voltado para pessoas da área da saúde, mas independente de que você ser ou não, se você é uma leitura obrigatória, anota aí porque você precisa desse livro. Mas gestores, políticos, todo mundo que se preocupa com o problema da saúde, com o nosso sistema de saúde, todo mundo que é realista ao ponto de reconhecer que ele está em colapso. O autor até fala que vai entrar em colapso. Eu já acredito que já estamos já no estado de calamidade, o sistema está simplesmente inviável, insustentável, e a tendência é piorar. Por quê? Não é porque eu sou pessimista, não, mas calcula comigo. Nos últimos 60 anos, a população brasileira quadruplicou. Nos últimos 60 anos, a expectativa de vida do brasileiro aumentou em 30 anos. Inclusive, esse é um dos problemas da Previdência. Então, a pirâmide se inverteu. A gente está tendo mais idoso e os idosos estão vivendo mais. E os idosos adoecem com mais frequência. A gente vai ficando mais velho, vai adquirindo doenças crônicas que como o Clemente deixa claro no livro, é o que mais onera, né, o nosso sistema de saúde, é o que mais pesa, é os crônicos, e isso aumenta na terceira idade. Então, os problemas do SUS vão piorar. Os seus dados demográficos demonstram isso. Então, se você enxerga isso e você quer realmente um sistema de saúde funcional, você precisa ler o livro. Esse livro me surpreendeu de diferentes maneiras, até porque eu tinha uma visão totalmente diferente em relação ao nosso sistema de saúde. Para mim, a gente precisava de uma revolução, né? Acabar com isso aí, começar outra coisa. Eu não vejo o gratuito para todos como algo que dê certo nunca. Só que o Clemente me fez mudar de ideia. Vou falar um pouquinho sobre ele, sobre o autor Clemente Nóbrega. Ele é um físico. Eu até me perguntei, gente, o que é que um físico vai escrever sobre saúde? Mas é porque ele já está há vários anos aí nessa área de administração, de gestão, inovação. Ele já tem 8 livros escritos e atualmente ele é escritor, palestrante, dá workshops, consultoria para empresas. Vou deixar o link do site dele aí, inovatrix.com.br, para você conhecê-lo mais e segui-lo nas redes sociais. Ele tem um canal muito bacana no YouTube. Enfim, eu vou deixar o link aí para você segui-lo e o link também para você comprar o livro, que é o mais importante. Eu não tô ganhando nada com isso, tá? Eu realmente me preocupo com a saúde e é uma proposta muito interessante. Nós não temos muitos livros, muitas propostas aí para o nosso sistema de saúde. A gente vê muito debate, muitas críticas e tal, mas gente propondo mudanças que vão gerar um impacto grande, positivo, como esse, eu nunca achei a primeira vez. Então, eu estou realmente deslumbrada que alguém se debruçou para falar sobre isso de uma forma mais aprofundada e lógica, porque ele é muito realista e honesto. E ele me fez mudar de opinião em relação ao que eu pensava, porque a proposta dele é uma mudança a partir do que já tem aí. As ferramentas vão ser as mesmas que já estão em uso. Ele não propõe uma revolução, uma coisa assim. Ele quer trabalhar com o que já está sendo usado, começar a mudar por dentro. E tudo começa com o usuário no centro, né? Então, a proposta da inovação sistemática é você promover mudanças a partir do usuário, das necessidades do usuário, que ele chama de job. Então, o objetivo é resolver os jobs dos usuários. E ele começa dizendo que o sistema de saúde é um sistema complexo, e aí ele explica o conceito de complexo, né, à luz da ciência, o que é um sistema complexo, por que, que a saúde é um sistema complexo, por que, que é impossível resolver os problemas de saúde com soluções pontuais ou com soluções técnicas, por que, que só a gestão e a inovação salva a saúde ou melhora a saúde.
Então ele esclarece tudo isso, o que é inovação sistemática, ele traz conceitos que eu já li sobre inovação sistemática, mas eu não conhecia o conceito que ele trouxe, como os princípios inventivos, que são 40, foi desenvolvido por um engenheiro alemão, que eu não vou tentar falar o nome aqui porque é muito complicado, mas ele explica o que são os princípios inventivos e chega à solução por meio desses princípios inventivos junto com outras ferramentas da inovação sistemática. Ele menciona a questão da preocupação que está sempre em debate, da questão da relação médico-paciente, que eu via na faculdade que havia realmente essa preocupação do atendimento ser muito rápido, a mal olhou para minha cara e acabou a consulta, então tem que dar atenção, a consulta tem que demorar no mínimo tantos minutos, e tem dessas discussões que são discussões totalmente irrelevantes, totalmente de segundo plano, porque não é esse o objetivo. O objetivo é atender a demanda do usuário. Se alguém entra no hospital com a perna quebrada, ele quer sair dali medicado, ele quer sair dali melhor, com previsão de quando a perna dele vai ficar bem, que se precisar de uma cirurgia, ele quer fazer a cirurgia para ele ficar bem, porque esse é o objetivo dele, resolver o problema com a perna dele. Não é se ele vai ficar amigo do médico, quantas horas que o médico vai ficar conversando com ele. O que ele quer é resolver o problema na perna dele. Eles estão preocupando com o tempo de consulta com relação ao médico-paciente, quando isso não é o mais importante. Isso aí faz parte ali do meio, mas não é o fim. O fim é resolver o problema do usuário. Então esse é o ponto alto, é o ponto-chave do livro. Toda a proposta dele nasce em torno de gerar valor para o usuário, que é a necessidade do usuário que ele quer ter atendido. Então, todo o sistema tem que funcionar em torno do usuário. O usuário é o centro. Isso, inclusive, é um ponto que eu também preciso voltar nele, que é a questão da geração de valor. Ele menciona que o pessoal fica preocupado com o acesso, como se você dar o acesso fosse o mais importante. Tipo, o mais importante é a pessoa chegar no hospital e ser atendido. E não é. O mais importante é ele resolver o problema dele, sair de lá com o problema resolvido. É por isso que é importante o conceito de gerar valor, porque quando o teu objetivo é gerar valor para o usuário e não simplesmente garantir o acesso, você vai querer conhecer o processo, analisar o processo e ver onde que o usuário está, se ele resolveu o problema dele. Porque o que acontece atualmente? O usuário fica solto dentro do sistema. Ele passa por um especialista, por outro, vai no hospital, vai no outro, e os outros que ficou para trás não tem notícia dele, ele segue sozinho, em cada lugar que ele vai, ele reconta a história dele, o problema dele, ele tem que recontar a história várias vezes, como o Clemente menciona, solto dentro do sistema, ele passa por vários especialistas, e no fim, nenhum desses especialistas, nenhum dessas pessoas que o atenderam dentro do sistema sabe qual foi o fim dele. Então não sabe se resolveu. O importante foi que ele passou por esse lugar, né? Na cabeça de muitos profissionais, o importante é que ele tenha um acesso, que ele passou por ali. Se ele resolveu o problema dele, se ele saiu vivo ou morto, ou melhor do que entrou, não interessa. Isso não existe em nenhum setor da economia, é assim. Porque as pessoas, elas pagam para ter resultado. No setor da saúde, não, a gente paga por saúde só para ter acesso. Não interessa, ninguém quantifica, ninguém quer analisar para saber se o cara resolveu o problema dele mesmo, se saiu melhor, se tá bem, onde que tá. Não, ele fica solto dentro do sistema, ninguém mede nada, ninguém sabe se valeu a pena o investimento, se está valendo a pena o tanto que nós gastamos em saúde, está valendo a pena. Visivelmente não tá. Chegou no nível que tá todo mundo perdido. Acho que é por isso que as pessoas têm preguiça, às vezes, de buscar soluções para a saúde, porque não sabe por onde começar. São tantos problemas. Então eu tiro o meu chapéu pro Clemente por ele ter dedicado tempo para analisar os problemas da saúde e construir uma proposta. Não é coisa rápida, não é revolução, não é dia para noite, mas é uma coisa que a gente precisa construir. A gente precisa começar. Por isso que eu estou fazendo essa resenha, na intenção de que você leia o livro para a gente começar a pensar em como melhorar a saúde. E ele é muito claro, muito honesto, muito didático. O livro não é um livro chato, não é um livro técnico. Qualquer pessoa vai entender, vai compreender bem as ideias, porque ele esclarece cada ponto. É muito bem ilustrado o livro, ele dá exemplos. Você vai aprender sobre muitas coisas diferentes, assim. Depois que eu li o livro do Clemente, eu fiquei curiosa a respeito de algumas coisas
que ele citou no livro, algumas novas tecnologias, aplicativos, descobertas da genética. Eu fiquei meio assim, falei, gente, será que vai acontecer isso mesmo? Aí eu comecei a pesquisar em inglês e, para minha surpresa, é tudo verdade e mais um pouco. A coisa está andando bem mais rápido do que eu imaginava até. Mesmo que a gente resista às mudanças tecnológicas, não olhe com bons olhos para as novas tecnologias, acho que o melhor é humano e tal, as mudanças vão acontecer, elas já estão acontecendo e que vão realmente mudar a ação médica, a ação dos profissionais da área da saúde vai mudar, porque a tecnologia está vindo com tudo e eu sei que vai haver resistência, porque a gente resiste muito à mudança, mas é aquela questão de tirar o olho de você, do que você gosta, e colocar no usuário. O que é melhor para o usuário? Vai facilitar a vida do usuário? Vai poupar tempo do usuário? Vai permitir um diagnóstico mais rápido? Vai evitar mortes por erros médicos? Vai agilizar o atendimento? Vai acabar com as filas? Vai permitir que o próprio usuário resolva o problema dele sem a ajuda de uma terceira pessoa? Vai aumentar a autonomia do usuário? Então é ótimo. Que se o objetivo é promover saúde, se o profissional da saúde ele quer promover saúde, quer melhorar a vida do outro, então tá ótimo. Essas mudanças vão acrescentar, sem dúvida. Então, assim, não há por que resistir. Se resistir, eu vejo como um ato de egoísmo, de só pensar em si. E eu sei que é uma preocupação grande com a questão do desemprego, de perder o lugar para a máquina, de tudo máquina e perder o contato humano. É possível melhorar o atendimento, a humanização. Porque você vê que o sistema está estressado, você vê profissionais estressados, você vê todo mundo estressado, você vê pessoas desesperadas, gritando, xingando dentro de hospitais. Aonde que isso é humano? Aonde que é a humanidade nisso? Não tem condição. Ele menciona que o que faz uma das principais razões do sistema ser disfuncional é a desintegração. Existem diferentes interesses dos agentes envolvidos no sistema de saúde e essas diferenças de interesse levam à desintegração e o que leva à não geração de valor para o usuário, que faz com que o usuário não seja o centro. Então, as diferenças de interesse dos agentes envolvidos no sistema de saúde faz com que ele se torne ineficiente ao usuário. Então, todos têm que se unir em torno do usuário, de resolver o problema do usuário. E para isso, precisa haver uma integração das diferentes organizações de saúde. O livro é muito bem dividido, organizado. Ele explica o problema, explica as ferramentas, explica como se dará o papel da liderança, como que vai começar, por que ainda não começou. Tá tudo muito bem esclarecido e explicado. Bem, deixa eu pensar se tem algum ponto que eu discordo dele no livro. Sim, tem um ponto em que eu discordo em relação ao que ele diz que a saúde é impermeável à inovação por conta dessa luta de interesses dos diferentes players da saúde. O Peter Drucker, em um dos livros dele, ele menciona mais 3 coisas aí que dificultam a inovação na prestação de serviço público. Eu vou deixar aí na tela para você ler. Dá uma pausa aí e leia. Um outro fator que impede, que atrapalha a inovação no serviço público, é a rotatividade política. De 4 em 4 anos, nós elegemos novos representantes e esses representantes acabam montando uma nova equipe de governo, né, gestores e tal, nomeando novas pessoas e geralmente ele traz um plano, né? Isso acaba impedindo a inovação na saúde, atrapalhando. Por isso que é importante o que o Clemente fala, quando ele diz que todos os agentes têm que estar focados no usuário, para que esses planos pessoais não atrapalhem o serviço. Cada um traz uma coisa e acaba impedindo que a inovação, que a mudança aconteça. Então, essa é a importância de centralizar o usuário, de todos se unirem em prol do usuário. Uma outra coisa que vale observar, o Clemente comenta aí sobre a informação 100% digital, né, que a tendência é que tudo seja digital, informação 100% digital, a vida na nuvem. E, na verdade, até a nuvem está com os dias contados, já está chegando nova tecnologia para substituir a nuvem, mas a questão é que o nosso planeta ele é muito vulnerável a eventos externos. Você pode observar que basta dar uma tempestade com raios e às vezes a energia já cai. Tem até um livro que eu vou indicar para você entender a minha preocupação e por que eu acho que a gente tem que ter cautela aí quanto a essa vida na nuvem, essa vida 100% digital, tudo digital. O livro
O Colapso de Tudo. E também tem um documentário, Eis os Delírios do Mundo Conectado, que tem disponível no Netflix. Vale a pena ler esse livro e conferir também esse documentário. É um processo, ele é muito realista e honesto nesse ponto, ele é muito claro de dizer que não vai acontecer do dia para a noite, que é necessário experimentação, que vai vir realmente pela prática, pela experimentação, projetos pilotos e tal, para testar. É uma abordagem que o pessoal não está acostumado, o pessoal de saúde não está acostumado, é uma abordagem mais científica do problema de saúde, mais mercadológica, né? Um olhar de administrador, de gestão sobre a saúde. Faça um favor para os brasileiros, para si mesmo, para os seus netos, seus filhos. Lê esse livro com muita atenção, se for necessário, releia, sem preconceito, sem pré-julgamentos. Nós estamos passando aí por um tempo difícil aí, de extremo, polarização política, mas tente não olhar com esses olhos. Ele faz questão de deixar claro que a visão dele não tem a ver com ideologia, não tem a ver com política, e vale a pena você ver essa proposta. É isso. Clique aí no link, compre o livro, leia e deixe a sua opinião sobre o que você achou, ok? Abraço e até a próxima resenha.